Olá, senhoras e senhores, Fabrício Joaquim aqui com vocês. E hoje eu quero convidar vocês para que a gente possa estar iniciando o estudo sobre o Sermão do Monte, o grande discipulado de Jesus Cristo para os seus discípulos. Antes de entrarmos diretamente nessa primeira parte do Sermão do Monte, vamos fazer uma breve leitura do que Jesus Cristo responde ali sobre um questionamento em Lucas 17, 20 e 21. Nesse texto de Lucas 17, versículos 20 e 21, encontramos o seguinte: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Meus irmãos, eu escolhi essa conversa, esse diálogo de Cristo com os fariseus, para que a gente pudesse levantar aqui e também questionar algumas posições que muitos têm a respeito do Sermão da Montanha. Meus irmãos, esse famoso sermão de Cristo é um sermão que é muito discutido e muito estudado por diversos teólogos. E diversos teólogos, diversos homens têm se posicionado de forma diferente a respeito deles. Por exemplo, alguns vão entender que o Sermão da Montanha é como um evangelho social. Seria como uma espécie de uma pura ética moral e social para que os homens venham estar vivendo essa ética e essa moral de Jesus Cristo. Só que esse primeiro posicionamento ignora que sem Deus em nossas vidas, sem o agir do Senhor em nossas vidas, nós somos completamente incapazes de estar vivendo aquilo que o Senhor Deus nos instrui a viver no Sermão do Monte. Além disso, nós não somos capazes sozinhos de viver tudo isso, mas nós, se aceitarmos o Sermão do Monte assim também, perdemos aqueles presentes ou tudo aquilo que o Senhor Deus nos oferece no Sermão do Monte. Então, tratar o Sermão do Monte somente como algo meramente social, talvez não seja a forma mais adequada de lidarmos com ele. Uma outra forma de compreender o Sermão da Montanha é que seria uma mera exposição da lei mosaica feita por Jesus Cristo. Será que seria realmente só uma simples exposição das leis de Moisés? Talvez deveríamos considerar que não seja somente isso. Até porque o Sermão da Montanha transcende aquilo que foi as leis de Moisés. Ele vai além de tudo aquilo. E essa posição, geralmente, alguns vão argumentar que ignora até aquilo que introduz o Sermão da Montanha, que são as bem-aventuranças, os privilégios daqueles que fazem parte do reino de Deus, que são apresentados logo de cara ali. Outros ainda vão entender que o Sermão do Monte é como uma inauguração do reino de Deus, como se ali, naquele reino de Deus implantado puramente na terra por Jesus Cristo, ali nós estivéssemos sendo inaugurado um grande reino e que todos os homens agora deveriam viver segundo aqueles princípios por meio das leis impostas e assim por diante. Nós temos ali, aqui nessa perspectiva, também um problema. Porque muitas vezes isso pode intensificar no coração de alguns o desejo de criar novas cruzadas, o desejo de perseguir outras pessoas por não serem alguém que guarda ou que segue essas instruções de Jesus Cristo. Então, até mesmo nesse último posicionamento, nós temos aqui que tomar cuidado como nós entendemos esse reino de Deus. Por isso eu trouxe essa reflexão. Essa resposta de Cristo, que Cristo dá aos fariseus sobre quando virá o reino de Deus. O reino de Deus, então, já está presente. O reino de Deus já está dentro de cada um de nós. Mas quem faz parte desse reino? Quem são as pessoas que desfrutam dos privilégios de fazerem parte do reino de Deus? E quem são essas pessoas que têm obrigações que também são apresentadas ali no Sermão do Monte,
nesse grande discipulado de Jesus Cristo. Meus irmãos, antes de entrarmos então direto no Sermão do Monte e descrever mais sobre ele, vamos estudar um pouquinho as primeiras coisas que nos são ditas pelo próprio Jesus Cristo, antes daquelas próprias leis que são expostas lá. E vale a pena a gente perceber uma coisa: mesmo tendo tantas posições a respeito do Sermão do Monte, mesmo tendo tantas colocações, tantas ideias, o que cabe a nós simplesmente é entender que esses ensinamentos nos foi dado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que essas instruções foi nos dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que essas ordenanças foi nos dada por Ele. Portanto, ainda que não compreendamos a maneira certa de interpretar o que seria tal sermão, nós devemos entender que somos discípulos de Cristo, que Ele, como nosso Mestre, que Ele, como nosso Senhor, deseja que a gente observe essas instruções e sigamos. E vamos então aprender as instruções de Cristo neste grande discipulado que foi realizado por Ele. Mas como falamos aqui de tantas leis, como falamos aqui nesse Sermão da Montanha, de tantas coisas que são apresentadas por Cristo aqui, nós lembramos daquilo que a própria lei nos demonstra, como foi dito por Paulo, que cada um de nós somos incapazes de seguir todas as leis de Moisés, ele dizendo isso aos próprios judeus, que os próprios judeus não conseguiam viver as leis que eram colocadas diante do povo, porque o homem com a sua própria força não era capaz de realizar, de obedecer todos os pontos da lei. Mas imagine então, se as leis de Moisés nós já nos tornamos incapazes, inúteis com a nossa própria força para realizá-las, imagine se nós formos tentar realizar as próprias leis, os próprios mandamentos, como foi apresentado por Cristo. Não só isso, Cristo também nesse grande sermão está colocando em xeque muitas das interpretações do farisaísmo daquele tempo. Agora observe, se já era difícil para nós, para os homens, estarem obedecendo o simples mandamento de não cometer adultério, imagine quando Cristo vai mais além, vai mais a fundo e diz: se somente você cobiçar uma mulher em seu coração, você já cometeu adultério. Talvez alguém possa até dizer que pode obedecer um outro ponto da lei, que é não ser um homicida, não assassinar, não matar. Mas o próprio Cristo também vai além, dizendo que só pelo fato de nós odiarmos alguém em nosso coração, nós já nos tornamos um homicida. Percebe que aquilo que é apresentado por Cristo vai ainda mais além e que nós mesmos, como diz o próprio Paulo, somos incapazes de obedecer a essa lei. A lei então foi nos apresentada para a morte. Mas o que nós precisamos então para seguir esses mandamentos, para seguir essas instruções de Cristo? Nós precisamos do auxílio divino. E aqui está também a transcendência desse Sermão do Monte. Nós precisamos do auxílio do Espírito Santo para que a gente consiga, por ele sermos santificados, purificados, por ele sermos convencidos, justificados de toda a lei, para que a gente consiga observar e obedecer e estar a cada dia nos aperfeiçoando nos caminhos que Cristo deseja de nós. Meus irmãos, já entrando então no Sermão da Montanha, vamos fazer uma breve leitura dessa primeira bem-aventurança que nos introduz a esse grande sermão. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, e eu vou estar lendo aqui o versículo 7, o versículo 3. Mateus, capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Repetindo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Meus irmãos, nós precisamos compreender diversas coisas aqui. Uma das coisas que nós precisamos compreender é que nós precisamos, de fato, nos colocar numa situação de humildade para que possamos dizer que fazemos parte desse reino
de Deus, que fazemos parte desse reino dos céus, para que possamos dizer que esse reino está dentro de nós. A primeira grande bem-aventurança apresentada por Cristo vai nos colocar em uma condição de abandonar o nosso próprio orgulho. Veja que os demais sermões, as demais bem-aventuranças vão nos apresentar benefícios, vão nos apresentar privilégios. Mas antes de tudo, o Senhor nos convida para que a gente possa estar realmente ingressando nesse reino, para que a gente possa realmente ter esse reino de Deus dentro de cada um de nós. O Senhor nos convida à humildade, a nos colocarmos como humildes. Meus irmãos, sem essa humildade, não podemos de forma alguma fazer parte do reino de Deus. Meus irmãos, a linguagem aqui é uma linguagem monárquica, uma linguagem que fala a respeito de um reino, vai fazer com que a gente entenda que todo reino tem um rei. E é necessário que os discípulos, que os súditos, estejam na disposição de se submeter a esse rei, de se submeter a essa realeza. Então, meus irmãos, o primeiro toque que nós podemos perceber aqui já de início do Sermão da Montanha é que nós precisamos ter uma submissão, uma humildade de nos curvar diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Portanto, meus irmãos, não podemos fazer parte desse reino antes de nos esvaziarmos de nós mesmos, de nos esvaziarmos de nossa arrogância, de nos esvaziarmos de nosso orgulho, de nossa altivez. Não há como fazer parte de um reino sem se submeter àquele rei. Não há como fazer parte do reino de Deus se nós não nos submetemos a ele, se nós não nos colocamos em humildade diante daquilo que o rei deseja de nós. Porque não é só se colocar nessa condição. Quem faz parte do reino de Deus também não tem só as obrigações de se submeter, mas também está diante dos privilégios que esse reino oferece. Meus irmãos, o que é ser um bem-aventurado, então? Essa palavra é um pouco difícil de se traduzir. Não é simplesmente uma felicidade, ainda mais nos dias de hoje, em que falar sobre felicidade é uma coisa tão subjetiva. As pessoas podem dizer que tem felicidade com isso, com aquilo, felicidade com realizações pessoais, felicidades com conquistas de patrimônios. A felicidade pode estar envolvida em tantas coisas, mas o que é realmente ser um bem-aventurado? Meus irmãos, talvez uma forma mais clara de dizer isso é que os bem-aventurados são aqueles que desfrutam de privilégios. Os bem-aventurados são aqueles que fazem parte do reino de Deus. Ou, como diz o próprio Cristo, os bem-aventurados são aqueles que o reino de Deus está nessas pessoas e elas gozam dos privilégios de serem cidadãos desse reino. Nós veremos nesse grande sermão, nós veremos nos ensinos de Cristo, e nós vemos no todo o Novo Testamento, tudo aquilo que é ser privilegiado por estar fazendo parte desse reino. Tudo aquilo que é ser uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa privilegiada de fato, como as Escrituras ensinam. E o que acontece também, uma forma de nós entendermos essa bem-aventurança, uma forma de nós entendermos como é ser assim, privilegiado, é que alguns comentaristas vão dizer que essa bem-aventurança acaba causando uma espécie de inveja de quem vê. Acaba causando uma espécie de inveja porque a vida dessa pessoa é observada e é percebida nela uma diferença em relação aos outros. As pessoas que são bem-aventuradas, as pessoas que são privilegiadas de fazerem parte desse reino, a vida dela é uma vida de certa forma invejável por fazerem parte desse reino. Por conta que elas são, por sua própria conduta, pelo seu próprio modo de viver, pelo seu próprio modo de ser, pessoas diferentes das demais. Além disso, por estarem nessa condição de vida, são pessoas que têm também os seus privilégios. Meus irmãos, mas não há como
gozar desses privilégios. Não há como ter essa vida invejável, como aqui é dita, como é sugerida por uma tradução do Macarius, que seria o termo no original, se nós iniciarmos essa caminhada com a humildade de espírito. Talvez você que esteja vendo e participando, talvez você que tenha algum momento já lido e estudado esse sermão, você até pense, eu com minha própria força, eu com meus próprios méritos consigo fazer muitas das coisas que estão aí. Mas esse é o problema. Talvez você consiga fazer muitas, mas não todas. Talvez você consiga fazer durante um tempo, mas não de forma constante. Talvez você inicie com certo ânimo, com certo fôlego, mas isso rapidamente já se desfaz, porque não é com a nossa própria força, não é com o nosso próprio mérito. E é quando você tenta realizar essas coisas com a sua força, com o seu mérito, com o seu orgulho, com a sua altivez, com a sua prepotência, com a sua arrogância, que você vai perceber que nas situações difíceis da vida, que nos momentos de aperto, nos momentos de dificuldades, que nos momentos de aflição, nos momentos de decisões mais difíceis de sua vida, que você vai acabar seguindo o caminho mais fácil. Saindo pela tangente, buscando uma brecha. Às vezes até mesmo, como fazia os próprios fariseus, colocando novas normas de condutas para aparentemente serem seguidores da lei, mas rejeitando as coisas mínimas. Aliás, obedecendo coisas mínimas, filtrando moscas, mas engolindo camelos. Meus irmãos, enquanto nós estivermos nessa condição de orgulho próprio, nessa condição de mérito próprio, mais cedo ou mais tarde tropeçaremos e não conseguiremos seguir adiante. Por isso eu queria fazer a você um mero desafio. Se você entende a dificuldade de estar vivendo nessa vida do reino, se você entende a dificuldade de estar sempre observando as Escrituras, obedecendo às verdades bíblicas, obedecendo a palavra de Cristo, eu te convido a fazer um simples desafio. Eu quero que você pense um pouco, reflita. Em momentos da sua vida, diante de diversas dificuldades, diante de diversos problemas que você enfrentou, se nesses momentos de sua vida você se colocou como alguém humilde e foi consultar a Deus. É isso, meu irmão. Consultar a Deus. Muitas pessoas gostam de citar aquela frase: o que Jesus faria em determinada condição, o que Jesus faria em determinado momento. Meus irmãos, percebe que quando nós colocamos a pergunta dessa forma, o que Jesus faria, isso nos leva para uma certa especulação? Isso nos leva para um certo pensar filosófico. Mas qual seria a pergunta que nós devemos fazer? Qual seria a pergunta mais correta para que nos momentos difíceis a gente possa realmente mostrar essa humildade, nos colocarmos numa situação de esvaziamento de nós mesmos e submissão ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores? A pergunta mais adequada seria: o que Jesus fez diante de determinada situação? Ou o que o Jesus ensinou diante de determinada situação? O que as Escrituras, o que a palavra de Deus nos ensina sobre como lidar com determinadas situações na vida, sobre como lidar com determinados problemas, determinadas dificuldades, determinadas angústias. É nesse momento, meus irmãos, que nós devemos e nós demonstramos essa nossa humildade. Até porque o mundo lá fora, aqueles que não têm esse reino dentro deles, ou aqueles que não fazem parte desse reino, eles têm as suas soluções para tudo. As soluções, geralmente, do mundo lá fora é por meio da violência, por meio da inveja, por meio da falcatrua, por meio de estar sabotando os outros. Será que os meios, será que os modos como os homens lá fora nos instruem a viver? Ou será que a forma como que nós, ouvindo a voz do nosso coração, somos instruídos a viver, será que essa seria a forma correta? Não é só aqui que nós podemos falar de bem-aventurança. Vamos olhar também para o Salmo de número 1. No Salmo de número 1, nós já temos ali, meus irmãos, um sinal
de como é que os cidadãos do reino podem viver, ou devem viver. Salmo de número 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Primeiro aqui os cidadãos que fazem parte do reino, que são esses bem-aventurados, que são esses que têm uma vida diferente do mundo, uma vida invejável, uma vida privilegiada, eles são aqueles que não andam e não seguem esses conselhos do mundo afora. Não andam e não se detêm nesses caminhos que são instruídos pelos pecadores. Eles são aqueles que não se assentam nessas rodas de escarnecedores. Mas antes, versículo 2: o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meus irmãos, aqui está a diferença. Aqui está a diferença e da submissão, da humildade de consciência. Deixamos de deixar fazer alguma coisa e passamos agora a realizar. Deixamos de fazer o que diz o versículo de número 1, ouvir, por exemplo, os conselhos dos ímpios e passamos a realizar algo, que é estar nos submetendo à palavra de Deus, estar ouvindo e recebendo instruções do Senhor, porque continua descrevendo aqui os versículos adiante. O versículo 3 continua descrevendo como esse cidadão do reino, no Salmo de número 1, ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Meus irmãos, olha só aqui. Olha só aqui o Senhor Deus nos mostrando os privilégios do cidadão do reino. Como é privilegiado o cidadão do reino. Mas, meus irmãos, te pergunto mais uma vez, te faço esse desafio, faça um exame de consciência para que você venha pensar quais foram as vezes que, diante das situações mais difíceis em sua vida, você se submeteu, você foi um cidadão do reino, você foi alguém que se apresentou como um real discípulo de Cristo, em vez de tomar as suas próprias decisões, você buscou instruções no Senhor. Meus irmãos, se você fez esse exame de consciência e se percebeu em falha, se você fez esse exame de consciência e percebeu que você muitas vezes tomou realmente decisões precipitadas em sua vida, eu quero te convidar agora para um desafio. O primeiro desafio foi um desafio de anamnese, de voltar um pouco em sua vida, de perceber um pouco a situação e ver se você realmente tomou boas decisões no passado. E agora, o segundo desafio é um desafio prático. E é um convite à humildade, um convite para essa primeira bem-aventurança, para que nós realmente possamos fazer parte daqueles que são cidadãos do reino. E eu vou estar lendo para vocês aqui Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 6. Meus irmãos, devemos ser humildes nos momentos em que não sabemos agir. E aqui em Provérbios já temos algumas instruções do Senhor. No livro dos Provérbios vamos encontrar o seguinte: confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Olha essa instrução do provérbio, que nós devemos, com o nosso coração, não estribar o nosso próprio entendimento, não nos curvar ao nosso próprio entendimento, não nos apegar ao nosso próprio entendimento, não nos alinhar ao nosso próprio entendimento, à nossa ignorância, que muitas vezes nos leva à ruína, ou talvez todas as vezes nos leva à ruína. Mas nós devemos reconhecer que é através de Cristo, através daquilo que o Senhor Deus nos instrui, através do ensinamento de Cristo, que nós conseguiremos seguir
os passos dos bem-aventurados e permitir que o Senhor endireite as nossas veredas, que o Senhor faça com que a gente olhe para o caminho certo, que a gente siga o caminho certo. Salmo de número 32, versículo 8, também vai nos falar um pouco disso. Meus irmãos, é o Senhor agora nos convidando para essa humildade. O Senhor agora nos convidando para que assim sejamos, para que não sejamos mais arrogantes. Salmos 32, 8 diz o seguinte: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que devemos seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Meus irmãos, olha o que o Senhor está nos convidando nesse relacionamento. Nos convida para que a gente venha se submeter a Ele e buscar conselho nele. Os súditos vão buscar conselhos no Senhor, os súditos vão buscar conselho nos reis, os serviçais do rei, todos vão buscar no rei esses conselhos. Meus irmãos, Deus é o dono de toda a sabedoria e toda a ciência. As Escrituras diz que o Senhor conhece todas as estrelas e chama cada uma pelo seu nome. Olha só que tamanho é o conhecimento do nosso Senhor, do nosso Criador. Vamos fazer parte desse reino? Vamos, desde já, compreender que é a partir da humildade que conseguiremos estudar esse sermão da montanha. A partir da humildade, entender que não é com nossas próprias forças, mas é com auxílio divino. Não só o auxílio divino nas suas instruções, nos seus ensinamentos, mas o auxílio divino por meio do teu Santo Espírito, que é por meio dele que nós seremos guiados. É por meio dele que Cristo diz que ele nos fazia lembrar tudo aquilo que foi ensinado por Jesus Cristo. Então, meus irmãos, aprendemos hoje um pouco sobre o que é ser um bem-aventurado, o que é fazer parte do reino de Deus. E que o propósito ali de Cristo é mostrar como é a vida desses que são bem-aventurados, desses que vivem debaixo do reino de Deus, desses que têm o reino de Deus dentro de si. Aprendemos então que o Sermão do Monte nos instrui a não só praticar aquilo que é de nossa obrigação, mas que assim também cada um de nós estaremos sendo felizes, gozando dos privilégios que fazem parte desse reino. Vamos orar então? Senhor Deus, que hoje a gente possa aprender, Pai, a fazer parte e sermos cidadãos desse reino, o reino que há em nós. E que nós sejamos, meu Pai Santo, num primeiro momento humildes, que venhamos nos submeter de fato, verdadeiramente, em verdade e em espírito, aos ensinamentos de Cristo. Que venhamos ser verdadeiros discípulos e pedimos que o Senhor, com teu Santo Espírito, venha estar agindo em nossa vida e nos levando para o caminho correto. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.